Graça e paz, irmãos. Bom dia a todos. Retornamos com a nossa EBD 2023 e eu gostaria de orar antes de começarmos a EBD para que o Senhor fale ao meu, ao seu coração tremendamente. Seja bem-vindo, você que nos acompanha pelo canal do YouTube da Igreja Cristã Evangélica de Praia Grande. Tá? Você é o nosso convidado a participar da nossa EBD todos os domingos pela manhã, às 9h30, tá bom? E envie esse link para algum conhecido seu, uma pessoa que você quer abençoar, para que nos acompanhe e assista às nossas aulas da EBD no domingo pela manhã. Será uma bênção, usaremos um material no primeiro período de 2 meses, falando sobre relacionamento de casamento para casados e solteiros. Tá? Por que solteiros? Porque até para os solteiros o casamento é um grande desafio, para quem ainda não entrou no casamento. Então a ideia é usar desses 2 primeiros meses, desses domingos dos 2 primeiros meses, para tratarmos desse assunto. Tá bom? Então você que é casado, você que é noivo, namorado, você que é solteiro, você é convidado para participar conosco desses 2 meses, onde estaremos falando sobre esse assunto. Em nome de Jesus. Vamos orar? Deus, obrigado mais uma vez por essa manhã. Louvado e glorificado seja o teu nome. Que privilégio, Pai, abrirmos a sua palavra. Palavra, como diz o salmista, é lâmpada para os pés e luz para os caminhos, ó Pai. E encontrarmos nela a sabedoria que precisamos para lidar com as nossas relações de casamento, né? Com as nossas escolhas, aqueles que são solteiros, com os medos, com os receios que carregamos no coração em relação ao casamento. Pai, que o Senhor fale profundamente com todos nós, como igreja, e nos transforme, nos habilite, para que possamos, através dos nossos relacionamentos, louvar, exaltar e glorificar o Teu nome, Pai. É assim que eu te peço, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, Deus. Amém. Amém, queridos? Então, na verdade, hoje eu vou dar uma introdução bem rápida a respeito de algumas coisas que nós iremos falar, ou alguns conceitos a respeito do casamento, tá? E teremos depois 9 aulas, tá? 2 meses aí, um pouquinho, tratando desse assunto com temas aí variados, tá bom? Então é o desafio para você que é casado e para você que já foi casado ou para você que não é casado. Ou seja, esse tema tem a ver com todos nós. Por quê? Para você que é casado, né? Vai nos fazer olhar para o casamento que muitas vezes é inexperiente e está frágil, de maneira que o seu casamento seja transformado numa relação durável e fortalecida. A ideia durante essas aulas é nós tratarmos e fortalecermos as nossas relações conjugais para você que é casado, tá? E entender que sim, é difícil ser casado, mas as dificuldades irão transformar o nosso casamento em um firme alicerce. Ou seja, enxergar o casamento como uma escola, como algo de Deus, didático, para que cada vez e cada dia mais ele se torne mais firme, se torne mais profundo, as suas raízes, à medida que os anos vão se passando, se tornem mais profundas. Trataremos sobre isso também, tá? Ou seja, as aulas nos darão recursos práticos para sobrevivermos a esses fogos ardentes que provam o nosso matrimônio, ou na linguagem da sociedade, né? A lua de mel acabou, o primeiro amor se foi. A ideia é, durante esses meses, nós adquirirmos, ó Deus, adquirirmos informações, adquirirmos verdades da palavra de Deus, para que possamos resistir a esses fogos ardentes que surgem ao redor
do nosso casamento, né? Para você que não é casado, né? A nossa cultura ocidental, ela encara o casamento como algo opressor, como algo que cerceia a sua identidade, algumas escolhas, alguns desejos seus, você não tem mais direito a desejar nada, a escolher nada, você está entrando numa fria, né? O casamento é opressor, é escravizador, tirar da sua cabeça, né, que ainda não é casado ou que já foi casado, que o casamento não é isso. Ou seja, são inúmeras experiências negativas que nós vimos ou que nós participamos dentro da nossa casa, tal, né, com certeza casamentos dos pais, né, de um tio, de um familiar próximo, nos trouxe essa definição e esse conceito sobre casamento. Eu não quero, é algo opressor, né? Mas a palavra de Deus é poderosa para tirar tudo isso, tudo que é lixo em relação ao relacionamento da nossa cabeça, né? E a ideia é estudar o casamento de acordo com a Bíblia, né? Ajudar aos solteiros a terem uma visão bíblica a respeito do casamento, e você que é casado, aprofundar as suas raízes na palavra do Senhor, né? Corrigir os nossos conceitos distorcidos para você que é casado, que prejudicam o casamento, né? Ajudar os solteiros que ainda não são, que não fiquem desesperados para casar, que é destrutivo, e nem descartem a ideia do casamento, que também é algo destrutivo, né? Ou seja, a pressa para se casar, sem estar, pelo menos não digo preparado, mas cercado pela palavra de Deus, pelos princípios daquele que fez o casamento, para você encarar o casamento no dia de amanhã, tá? E para você que entende que o casamento é destrutivo e desastroso, tirar também essa ideia da sua cabeça, que é uma ideia também destrutiva, né? Então, todo esse material que a gente vai compartilhar com você vai te ajudar a formar um conceito mais claro a respeito do casamento, né? E do tipo de pessoa que você deve considerar também como um bom cônjuge para a sua relação, para o seu casamento, né? E esse material usa a Bíblia. Nós vamos usar muito a Bíblia, porque todos os temas e todas as aulas vão abordar textos bíblicos, principalmente textos em Efésios, capítulo 5, e Apocalipse, capítulo 19, que fala da relação da igreja com o noivo, né? Desse casamento, né? Ou seja, a Bíblia começa com o casamento em Gênesis 2 e termina com o casamento em Gênesis 19. Das três instituições mais importantes na Bíblia, que a Bíblia se refere, na verdade, né? Que é família, igreja e Estado, né? A família se referindo ao casamento é uma das mais importantes, porque a Bíblia começa com o casamento entre um homem e uma mulher, Adão e Eva, e termina com o simbolismo de um casamento da igreja com Cristo em Apocalipse 19, 7, se não me falha a memória, tá? Então Deus instituiu o casamento para o bem-estar e a felicidade da humanidade, né? Por isso que a Bíblia começa com o casamento e termina com o casamento. É uma instituição humana que reflete o caráter da sua cultura específica. Lógico, a cultura tem penetrado nas nossas relações, os seus conceitos, as suas falsas verdades a respeito do casamento. Tem, sim, nós estamos inseridos nela, né? Mas os conceitos e as raízes do casamento humano encontram-se aonde? No próprio Deus e na sua palavra. Ou seja, se a cultura tem esse poder de nos contaminar negativamente com as suas ideias e conceitos fora da Bíblia, né? A Bíblia tem o poder de nos ensinar a respeito do casamento e dos seus conceitos nela inseridos. Ou seja, aquilo que a Bíblia diz a respeito do propósito de Deus para o casamento é de suma importância. Deus instituiu o casamento. Se é Ele que instituiu, é Ele que governa. Se você tem um problema no teu carro hoje, aonde você leva? Você procura um mecânico. Você não procura alguém que acha, alguém que pensa, alguém que leu,
alguém que acha que entende, alguém que já viu alguém mexer, alguém que pesquisou na internet. Você procura o quê? Você procura um mecânico. Você procura um engenheiro mecânico, aquele que fez o veículo, uma concessionária. Por quê? Porque você sabe que aquele que instituiu, aquele que fez, ele é apto para ensinar, ele é apto para instruir. Por que com o nosso carro a gente faz isso? Com os nossos bens de consumo a gente faz isso? E não fazemos com as nossas relações? Se foi o próprio Deus que instituiu, em Gênesis capítulo 2, e termina o escrito bíblico em Apocalipse 19, falando sobre um casamento, quem sou eu? Para gerir a minha relação conjugal com a minha esposa do meu jeito. Eu falo que quando eu nasci o mundo já existia, quando você nasceu isso já existia. A gente só está reproduzindo aquilo que a humanidade já vem vivendo há muitos anos, fora da Bíblia. Mas a Bíblia foi escrita por Deus para nos ensinar, nos corrigir, nos instruir, para que nós que somos casados e você que não é casado, ou que já foi, tenha uma visão mais sadia, mais bíblica e verdadeira a respeito do casamento. É difícil desenvolver uma perspectiva correta do casamento. Todos nós o vemos inevitavelmente por lentes distorcidas das nossas próprias experiências. Então foi o que eu disse logo no início. A gente enxerga o casamento através de algumas lentes. Ou as lentes daquilo que nos disseram, ou 3 lentes que eu vou deixar para vocês aqui, tá? Não vou entrar no assunto, não vou me delongar muito para não entrar nos temas que serão estudados, mas 3 lentes. A primeira, você que veio de um lar equilibrado, pais que tinham uma excelente vida, uma estrutura conjugal organizada, né? E talvez tenha a impressão de que ser casado é algo fácil. A gente olha para uma pessoa de anos, com anos de casamento, anos casada, a gente fala que tranquilidade, que vida boa. 60 anos de casado, olha lá, um senta do lado do outro, é muito fácil, olha lá, que serenidade, que paz, que mansidão, que domínio próprio, ninguém grita com ninguém. É lógico, né? Com 90 anos não dá nem para gritar mais. A voz já está meio embargada, né? Mas a gente olha para uma pessoa dessa e fala, é fácil ser casado, dá uma olhada, né? E na verdade a gente se esquece que exige sim um certo esforço para a formação de um relacionamento duradouro, que um relacionamento duradouro vai exigir. Ou seja, a gente fica assustado quando a gente entra numa relação com as lentes de quem está casado há muitos anos e acha que vai ser fácil. Não vai. O começo sempre é mais difícil. Sempre mais difícil. Até chegar nessa paz, nesse paraíso matrimonial, as raízes vão ter que se aprofundar. E os fogos ardentes que vão surgir no meio da relação terão que ser apagados. Ou seja, essa é uma primeira lente que nós temos que tirar dos nossos olhos para que o casamento ou a visão que você tem sobre casamento, que você que é solteiro, você tire, tá? É necessário sim investir no casamento, para que ele sim, de acordo com os anos que vão se passando, ele se torne uma relação sim de paz, né? Um lugar de bem-estar, um verdadeiro paraíso, por conta de tudo que vocês aprenderam ao longo de todos esses anos casados. Essa é a primeira lente, cuidado. Tá? A segunda, nós que tivemos pais com casamentos mal sucedidos ou passamos pela experiência como filhos do divórcio dos pais, né? Ou seja, sua visão relacional de casamento seja excessivamente desconfiada, pessimista. E eu acredito, irmãos, que essa seja uma lente mais usada hoje por nós. Olharmos para o casamento e enxergarmos o casamento com essa lente do divórcio. A lente do divórcio dos pais, a lente do divórcio, às vezes, do irmão, da irmã, a lente do divórcio de um parente, de um amigo próximo. E aí, quando você enxerga o casamento, você fala, eu não quero saber disso pra minha vida não, cara. Aquela visão desconfiada, sabe? Não confio nisso aí não. Todo mundo que está casando se separa. Olha a minha família. Olha os meus amigos.
Olha o pessoal que mora na minha rua, no meu prédio. De 10 que se casaram, 6, 7 já se divorciaram. Eu não quero saber disso, não. São lentes que precisam ser tiradas. A lente da desconfiança, a lente do pessimismo. Casamento foi criado por Deus. É instituição de Deus, dada a nós, humanos, para que vivamos vida feliz, sim. Para que o casamento nos produza satisfação, sim. Quando vividos à luz da palavra do Senhor. Então essa é a segunda lente que nós devemos tirar. A primeira lente não é algo fácil. Precisa de investimento. Tá? No começo é muito difícil. Nós precisamos de investimento, precisamos de um coração de aluno disposto a aprender. Segunda lente, a lente do pessimismo, da desconfiança. Porque conhecemos alguém ou tivemos a experiência como filhos de pais divorciados. E a terceira, esperar demais que problemas de relacionamento aconteçam. E quando eles surjam, digam, está vendo? Eu sabia que isso ia acontecer. É aquela visão do exagero, dos problemas que vão acontecer no casamento. É o pessimismo exagerado. Vai acontecer, eu vou casar e você vai ver. Vão acontecer problemas. Vai ser um BO, eu vou ter BO para resolver. Vou ter que correr atrás, vou ter que me virar, vou ter que pedir ajuda, vou ter que pedir perdão, vou ter que engolir sapo, sabe? Então essa visão pessimista exagerada de que você vai ter que enfrentar tudo isso no casamento leva à desistência. E aí quando acontece a pessoa diz, eu sabia que ia acontecer, eu falei. Quem mandou eu casar? Quem mandou se envolver com essa pessoa? Tire essas lentes. Acontece? Sim, acontece. Mas a Bíblia nos ensina como resolver todas as questões relacionadas ao casamento. E aquelas que nós não sabemos resolver por tamanha transparência e por tamanha resolução humana, como algo específico, né? Aonde vou morar, qual a cor do carro que eu vou comprar, o que eu vou ser, profissão, essas coisas mais específicas. Olha a Deus, Deus dá sabedoria. Deus nos mostra. Deus levanta pessoas para nos orientar, para nos dar conselhos, né? Até aos dilemas mais específicos da vida, né? Que muitas vezes o casamento não vai resolver. Mas a palavra de Deus nos ensina lá em Tiago, se alguém necessita de sabedoria, peça a Deus. E sabedoria ali é sabedoria para a vida. É sabedoria para viver a relação, também conjugal. Sabedoria para tomar decisões no dia a dia. Essa sabedoria. Não é uma sabedoria divina. Não é a sabedoria do monge. A sabedoria dos homens que vivem distantes da sociedade, nos altos montes. Não. Não é a sabedoria do conhecimento. É a sabedoria da vida prática, do dia a dia. Né? Então, não desista, né? Por conta dos desafios que o casamento nos traz, já usando essa palavra de pessimismo. Eu sabia que isso ia acontecer. E já criando essa desistência no seu coração. Tá? Ou seja, a menos que você consiga olhar para o casamento através das lentes das Escrituras, e não dos seus próprios medos ou do seu romantismo, de suas experiências pessoais ou perspectivas limitadas da sua cultura ou da sua criação, nós não seremos capazes de tomar decisões inteligentes a respeito do nosso futuro conjugal. Então, queridos, a convocação e o convite para você, para essas 8, 9 aulas da IBD, é que para que você tire algumas lentes erradas que você colocou, seja antes ou seja durante o seu casamento, e coloque lentes verdadeiras, lentes da palavra de Deus, para que você enxergue o casamento futuro, né, para você que é solteiro e quer se casar, e vai se casar em nome de Jesus.
né, para que você use essas lentes da palavra de Deus, e para você que é casado. E se porventura tirou as lentes da palavra e tem usado as lentes da cultura, ou as suas próprias lentes, as lentes da sua criação, as lentes da casa dos seus pais, as lentes de experiências negativas, tire essas lentes e recoloque as lentes da palavra de Deus. Se nunca colocou, coloque. Se já colocou e tirou, recoloque essas lentes da palavra de Deus e vamos juntos, em nome de Jesus, estudarmos e nos aprofundarmos desse assunto de extrema importância para Deus, para a igreja presente hoje, igreja futuro. Porque como já ouvimos, a igreja, ela é feita, ela é formada de famílias, famílias saudáveis. Uma igreja saudável, ela tem como alicerce famílias saudáveis. Então, uma palavra para vocês, jovens, acreditem no casamento. Orem pelos seus casamentos, pelos seus cônjuges, seus futuros cônjuges, para que vocês tenham famílias e essas famílias se tornem a igreja do hoje, a igreja do amanhã, a igreja do futuro, que viverá para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu queria orar por você, pela sua vida. Foi só uma breve introdução, tá? De 20 minutos aí praticamente, para que você ore a respeito disso. E já no próximo domingo, às 9h30 da manhã, se prepare, porque nós iremos entrar neste tema, tá? Com vários capítulos, 8, 9 capítulos, tratando especificamente sobre este assunto, para casados e para solteiros. E para você que não se encaixa, para você que já é divorciado e não quer se casar mais, por algum motivo não vai se casar mais, sente-se conosco. Deus pode te usar na vida de quem viverá o matrimônio. E pode usar a sua vida, você preparado para instruí-la com sabedoria e a sabedoria da palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos, oremos em nome de Jesus. Pai, obrigado, Senhor, por essa manhã. Que o Senhor prepare o nosso coração para que nos próximos domingos, todos nós juntos como igreja, possamos nos aprofundarmos neste tema, neste assunto, na qual a sua palavra o trata com suma importância, do começo ao fim, em nome de Jesus. Nos prepare, Pai, reúna-nos como família, como cônjuges, como jovens, para que sejamos preparados pelo Senhor, para que a nossa vida, as nossas relações possam louvar, exaltar e glorificar o Teu nome, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, Deus abençoe. Tenham um excelente domingo. E às 19 horas teremos o nosso culto, que será também transmitido online. Nos acompanhe presencialmente e pelos nossos canais de YouTube. Deus abençoe a todos. Tenham um bom domingo.